Olá, gente, bom dia. O nosso assunto de hoje é figuras de sintaxe, tá? Para começarmos, nós vamos ver o que é uma sintaxe, só para vocês relembrarem que eu vivo falando isso. É a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase, tá? E das frases no discurso, bem como a relação lógica delas, tá? Mais relacionado ao seu significado, a sua classificação. Por exemplo, olha aí no seu quadro, o que são os termos da sintaxe. Nós temos o sujeito, as transitividades verbais, os objetos diretos, o predicativo, tudo isso daí é sintaxe, tá bom? Para começar, então, nós vamos ver o que é uma figura de sintaxe, então. São os recursos estilísticos de expressão criados com base na construção sintática dos enunciados, tá? Nós vamos ver a partir de agora o que são essas figuras. Lembra que a gente estudou as figuras de linguagem? As figuras de sintaxe também elas fazem parte mais ou menos desse mesmo rumo, tá? Nós temos figuras de linguagem, figura de sintaxe ou pensamento, figuras inúmeras, tá? E a gente vai ver hoje as figuras de sintaxe, como eu já falei. Vamos lá. A primeira que nós vamos ver chama-se elipse. Ela ocorre quando há omissão espontânea ou voluntária de termos que podem subentender facilmente pela leitura que a gente faz. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, estávamos felizes com o resultado dos exames. Nesse caso, a conjugação do verbo estávamos propõe o termo oculto nós. Nós estávamos felizes com o resultado dos exames. Neste carnaval vou sambar até amanhecer. A elipse que nós temos aí é o eu, né? Neste carnaval eu vou sambar. Gostaríamos de viajar pela Europa, mas não temos dinheiro. A elipse aí é nós. Nós gostaríamos de viajar pela Europa, mas nós não temos dinheiro. Todos foram omitidos de propósito. Isso faz lembrar alguma coisa? Faz sim. Os sujeitos ocultos, tá? São todos elipses, ok? Seguindo aí nós temos o zeugma, que é uma omissão de um termo que foi expresso numa oração anterior, tá? É diferente da outra. Por exemplo, minha filha cursou letras, meu filho é economia. Qual foi o termo que eles omitiram aí que já foi citado? Cursou. Senão ficaria assim, ó, minha filha cursou letras, meu filho cursou economia. Eu gosto de MPB, minha mãe de música sertaneja. Eu gosto de MPB, minha mãe gosta, esse gostar foi sumindo, né? Na primeira gaveta há folhas, na segunda cadernos. O gaveta foi omitido, tá? Então esse daí é o zeugma. Agora nós temos o polissíndeto, que é o uso repetido da conjunção coordenativa e. Exemplos: quem me dera viver livremente e rir e passear e dançar e cantar e me divertir e sair pelo mundo. Mais um exemplo: não entendo minha filha, ou chora, ou grita, ou reclama, ou se entristece, ou se chateia. Parece que nunca está bem. Tá? Então, isso aqui é muito fácil, tá? O polissíndeto nada mais é do que essa repetição, geralmente da conjunção i, que é o ezinho, mas também vocês viram aí que tem o ou, né? Vai aparecendo outros termos, mas é sempre nesse sentido de repetições, tá bom? O próximo é o contrário do outro, tá? Que é o assíndeto, é a omissão da conjunção ezinho, tá? Ficaria assim, por exemplo, quem me dera viver livremente, rir, passear, dançar, cantar, me divertir, sair pelo mundo. Então aí no caso retira as conjunções e coloca a vírgula, né? Que aí daria um sentido muito melhor, com certeza, e não ficaria repetitivo. Essa é a ideia do assíndeto. Agora nós temos o pleonasmo, que é a repetição por meio de palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Por exemplo, chovia uma triste chuva de resignação. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Morrerás morte vil na mão de um forte. E rir meu riso e derramar meu pranto. Me sorri um sorriso pontual. Nós temos aí, no caso do pleonasmo, o que a gente chama de pleonasmo vicioso, ou seja, você acaba falando duas vezes a mesma coisa, como
tem aí no exemplo, ó, conclusão final. Se é conclusão, é final, né, gente? É conviver juntos, antecipar para antes, consenso geral, na minha opinião pessoal, repetir de novo e metades iguais. É a mesma coisa de eu falar subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. São todos pleonasmos viciosos. São, na verdade, vícios de linguagem que nós vamos pegando e vamos utilizando de maneira errada, tá? Agora, nós temos a inversão ou hipérbato. Vocês podem achar com um desses dois nomes, tá? Que é uma mudança intencional na ordem normal das palavras. Por exemplo, brincavam antigamente na rua as crianças. Aqui está a ordem inversa do sujeito e predicado, né? O certo seria o quê? O mais correto, o mais comum. As crianças brincavam antigamente na rua. Outro exemplo, que como estas flores seja a vida bonita e perfumada. Desilusão em mim, a maior de todas, sua atitude provocou. Um exemplo bem claro que nós temos, não sei se vocês já assistiram Star Wars. Então tem o mestre Yoda e ele fala tudo contrário. E isso é um tipo de inversão. Ele fala, por exemplo, aqui como eu coloquei para vocês, ó, muito a aprender você ainda tem. Então seria, ela tá ao contrário, tá? Você ainda tem muito a aprender. Por fim, nós temos a silepse, tá? Que é uma concordância não com a forma gramatical, mas com o sentido, a ideia que elas expressam. A silepse ela é dividida em 3 tipos, tá? A primeira é a silepse de gênero, que ocorre quando há uma discordância gramatical entre os gêneros dos artigos, substantivos, adjetivos e pronomes, tá? Por exemplo, Angra dos Reis é encantadora. Aqui está concordando com a cidade de Angra dos Reis, tá? É uma concordância feita com essa palavra que é feminina. Número 2, nós temos a silepse de número, tá? Quando o sujeito é uma palavra no singular que transmite uma ideia de coletividade. Por exemplo, o casal viajou pela Europa e tiraram muitas fotos. Então, aqui está concordando com o todo e não apenas com uma pessoa, tá? A terceira é a silepse de pessoa, que é quando há concordância entre o sujeito e a pessoa verbal. Por exemplo, todos preferimos viajar de avião. Então, a concordância é feita com o nós, todos nós, e não com o eles, tá? Que aí, no caso, seria preferem, tá? A gente vai utilizar um verbo diferente. Tá, gente? Então, segue aí as atividades, façam para a nossa próxima aula, tá bom? Beijão e até mais.